Estamos começando mais uma cast, graças a Deus, né? Hoje com o tema Como resolver problemas previdenciários. Estamos aqui com Samela Bento, né, advogada, né? É um Graças prazer, a Deus. Samela, de você estar aqui conosco, né? Nesse momento tão importante e esclarecedor também, não é? De coisas que nós não temos, né? O conhecimento. Eu quero agradecer primeiramente a vida da pastora Magdail pela presteza do convite. Me sinto Amém. muito lisonjeada por estar aqui nessa noite e eu Amém. espero que as respostas que eu possa trazer aqui possam abençoar e ajudar a vida de muitas pessoas. Amém, amém, Samela. Olha, você que está chegando aí agora, certo? Eu tenho certeza, nós estamos apenas começando, mas vocês vão gostar bastante desse assunto, não é? Eu, particularmente, estava vendo aqui algumas perguntas, né? E de coisas que verdadeiramente nós não temos o conhecimento. E o MyCast é para isso, é para trazer o conhecimento a vocês, né? Tanto da palavra do Senhor, não é? Isso Como mesmo. das coisas do dia a dia, não é? E assim ele vai trabalhando no coração de todos nós e vai nos beneficiando também, porque a palavra do Senhor, ela Verdade. traz tudo isso. Nós vivemos neste mundo, não é? Não fazemos parte dele, mas vivemos nele. E você vai gostar, eu tenho certeza. Então, dê aí o seu likezinho, tá bom? Compartilhe esse link com todas as pessoas que você conhece, começa a partir dos seus familiares, amigos, colegas, conhecidos, até aquelas pessoas que você não tem tanta Amém. proximidade, tá bom? Faça seus comentários, é muito importante. E se você não é inscrito nem inscrita aqui do canal Magdail Torres, é só você clicar onde tem inscrever-se. Você clica e você vai ser o mais novo inscrito ou inscrita desse canal. Quer receber notificações aqui do nosso canal? De vídeos novos, é só clicar no sininho. Aí você vai receber notificações. Nós temos vídeos de domingo a domingo, 3 vídeos diários, tá bom? E Deus, ele fala fortemente aos nossos corações pelo poder da palavra dele. Não é através da minha vida, pastor Magdaleno Torres, mas é o Espírito Santo dele que toca naquilo que nós temos de necessidade, não é? Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, Amém. hoje é o nosso episódio número 36, viu? 36, graças a Deus. Samela, primeira pergunta. Vamos lá. Antes de chegar a questões relacionadas à Bíblia, explique um pouco mais sobre o que uma advogada previdenciária faz. Né? Você lida com os casos que envolvem benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio doença. Que maravilha, pastora. Excelente pergunta. É justamente isso. O advogado previdenciarista, ele trabalha nessas frentes, justamente das aposentadorias e pelos benefícios do INSS. Mas não apenas com isso. O Hum, advogado previdenciarista, ele é especialista em análises de benefícios e de condições sociais de determinados indivíduos. Então, antes mesmo das aposentadorias, hoje existe um serviço que ele é um dos realmente mais renomados dentro do direito previdenciário, que se chama planejamento previdenciário, ou seja, ele antecede as aposentadorias. hum. E a senhora poderia fazer a pergunta, Samela, a partir de qual idade a pessoa pode fazer um Já ia planejamento fazer essa pergunta. previdenciário? Já me antecipando aqui a pergunta. Hoje a gente pode dizer que é a partir dos 12 anos de É idade mesmo? pode-se fazer um planejamento previdenciário, porque você vai começar a construir a sua vida relacionada ao seu futuro. Nós sabemos, né, é bem conhecido que o Brasil ele não é muito famoso por se antecipar nas coisas. É O verdade. jeitinho brasileiro é de deixar as coisas para o final. Isso. Mas quando tratamos de aposentadoria, pastora, deixar para o final é um prejuízo irreparável. Então, o planejamento previdenciário, ele realmente tomou fama após a reforma da Previdência, lá de 2019, e ele ganhou seu espaço hoje e está transformando muitas vidas dos aposentados, trazendo valores realmente destacados nas aposentadorias. Maravilha. É surpreendente, viu? A partir de 12 anos já Isso. pode começar, não é, a se organizar. Se organizar. Hoje é o carro-chefe do nosso escritório. Nosso escritório é conhecido realmente por planejamento previdenciário, Aham. onde os nossos clientes vêm com as suas dúvidas e quando nós fazemos os planejamentos previdenciários, a gente viu que se ela fosse de ofício no INSS requerer uma aposentadoria, sem uma orientação e sem uma análise de cálculos, elas poderiam perder 500, 800 ou até R$ 1.000 em uma aposentadoria. É Estamos mesmo. falando de 13 prestações ao ano, contando com o 13º, e de uma estimativa de vida, às vezes, quando a gente faz uma projeção futura, a gente está falando de R$ 500 mil a menos na vida de uma pessoa, né? É brincadeira.
É muito importante, É viu? importante. Parabéns pelo trabalho, viu, Samara? Muito obrigada, Parabéns. pastora. Olha, esses benefícios, eles são juntamente uma forma, né, de proporcionar a existência às pessoas em momentos de vulnerabilidade. São mecanismos que refletem, não é, o cuidado e a solidariedade que a Bíblia nos ensina. Isso é um fato, Verdade. né? Falando sobre o auxílio-doença, quais as maiores dificuldades encontradas e o que precisa ser feito para conseguir o benefício? Vamos lá. É bem interessante ressaltar, pastor, que quando a gente fala em previdência, as pessoas pensam que eu posso requerer algo sem contribuir, muitas delas. Já completei a idade e posso requerer meu benefício sem contribuir? Previdência, e eu quero deixar isso bem claro, né, para os telespectadores aqui do MagCast, que previdência é para quem contribui. Então, o auxílio-doença era uma nomenclatura antiga, a reforma da Previdência. Hoje ele tem um nome mais extenso, que é o benefício por incapacidade temporária, e esse benefício é para quem contribui para o INSS. Se a pessoa tiver algum problema de saúde, ela pode ser afastada minimamente por um período de 6 meses, receber esse valor. Gostaria também de ressaltar que para as pessoas que estão recebendo benefício por incapacidade temporária, nesse momento que estão nos assistindo, e se o seu benefício for cortado, ela precisa fazer pelo menos uma contribuição para que esse período de 6 meses ou mais, dependendo do período que foi estipulado pelo médico, conte para tempo de contribuição e carência para sua aposentadoria. É interessante, viu? É muito Interessante. interessante. É um tema bem vasto, né? É Sou verdade. suspeita. Não, não, mas fique à vontade para você falar até além do que o que nós iremos aqui perguntar. Perfeito. Porque nós Perfeito. estamos, assim mesmo, curiosos em querer saber mesmo, entende? Maravilha. Muito interessante essa área. Ô, Samela, você, além de advogada, também é cristã, não é? Amém. Pela misericórdia de Deus. Olha, em Provérbios 31, 8 e 9, lemos: Abra a boca em favor dos que não podem se defender, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue com justiça e defenda os direitos dos pobres e necessitados. Tremendo. Com base, com base nisso, você consegue perceber alguma relação do seu trabalho com a Bíblia? Ele pode ser visto, por exemplo, como uma representação para garantir que os direitos dos necessitados sejam respeitados pelo sistema previdenciário? Com plena certeza. Nós trabalhamos justamente com aquele tipo de cliente que a sociedade esquece. É, São os invisíveis da sociedade, aqueles que estão, eu digo, abaixo da margem da sociedade. infelizmente, né? Aquelas pessoas onde eu posso retratar, eu tive um caso de uma cliente que quando eu fui fazer um atendimento no interior, o almoço dela era salsicha podre. Oh, meu Deus. Então, quando você chega dentro de uma casa dessa que você vê uma condição, né, social, é Dá não uma é, dor no não coração. dá uma dor no coração e não é interessante para ninguém. Quem é que vai querer esse tipo de cliente? E Isso. é onde que eu digo que realmente são as pessoas que Jesus abraça. Deus veio para Isso mesmo, todos. para todos. A minha profissão, realmente, quando eu escolhi o direito previdenciário, pastora, foi justamente por essa questão social. Muitos já sabem, né, através também das minhas redes sociais, que eu fui mãe muito jovem. Então, desde isso, sempre ardeu a questão missionária no meu coração. E quando eu tinha por volta dos 16 anos, a minha filha já tinha 1 ano de idade, a gente deu na minha cabeça, é bem interessante contar isso, de desenvolver um projeto social. Eu era muito jovem, então a gente chama o quê? A mãe para a história, né? E eu sou muito grata pela vida da minha mãe, porque ela sempre topou as minhas coisas, sempre tocou aquilo que realmente era de acordo com a vontade de Deus. E eu lembro que a gente fez uma ação grande dentro de um interior. Eu bati nas Amém. portas de todos os comércios, realmente, daquele estilo que a gente já sabe quando é pro reino de Deus. É. Mas quando eu cheguei nessa comunidade, era uma comunidade que na época era chamada de Ilha do Rato, onde eu vi, era uma palestra que eu ia dar justamente para adolescentes, contando a minha situação para não cair no mesmo erro, né? De realmente de ter uma vida precoce e acabar atrapalhando os planos não só do Senhor, como de toda uma vida. E quando eu cheguei naquela comunidade que eu vi o nível de miséria, aquilo ali realmente marcou meu coração. Eu me sinto até emocionada de falar nisso, porque realmente ninguém quer esse tipo de gente. É Os políticos verdade. só olham, né, para esse determinado quando é período de eleição, mas depois todo Isso. mundo esquece, Esquece. não é interessante para ninguém. Então, pela misericórdia do Senhor, eu acabei fazendo a minha faculdade, escolhi o direito, e quando eu já sabia o que é que eu queria realmente trabalhar em algo que eu pudesse fazer a obra de Deus e também, né, trabalhar e ganhar meu dinheiro. Como ele fazia, né? Isso mesmo. Ele vivia no meio dessas pessoas, Isso né? mesmo. É muito, muito bonito mesmo. Que Jesus Amém. abençoe tremendamente a tua vida, viu? De Amém, coração. pastora. Olha, é verdade, Samela. Quando falamos de justiça,
de justiça social na Bíblia, não podemos deixar de lado a questão, né, da igualdade. Sim. Em Gálatas 3:28 está escrito: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. No momento previdenciário, essa idade de igualdade é verdadeira? Então, geralmente, é justamente para isso. Antes de falar do previdenciário, a gente precisa trazer uma situação para poder que todos entendam sobre seguridade Fica à social. vontade, fale A tudo. Seguridade Social, ela é um sistema onde ela envolve saúde, Uhum, assistência e previdência. A previdência, ela é realmente para quem contribui, para quem é empregado de carteira assinada, né, como a gente fala, quem é uhum, fichado, ou para aquela pessoa que é profissional liberal e paga todo mês por conta própria o seu carnezinho. entendo. Isso faz parte dentro da Seguridade Social, desse nomezinho. Mas dentro dela existe uma coisa chamada que é a saúde, que é o que nós entendemos hoje por SUS, e existe a seguridade, e existe a assistência social. Hum, E dentro da assistência social, onde vem justamente isso com a pergunta que a senhora acabou de me fazer. hum, Para poder. Hoje, uma pessoa que ela tiver uma doença incapacitante por mais de 2 anos, hum, ou se for um idoso acima de 65 anos, isso homem ou mulher, idoso, pelo Estatuto do Idoso é a partir dos 60. Mas para a uhum, legislação de assistência social tem que ser acima dos 65. E ele entendo. não tiver condições financeiras de se manter, ele tem direito a um salário mínimo. É, Então, é justamente para poder diminuir os níveis de desigualdade na sociedade. Para a pessoa ter o mínimo de ter um aluguel, de ter uma alimentação. Então, realmente, a Seguridade Social, dentro dessa tríplice, né, dentro desse módulo, vem para poder atender essa questão das desigualdades sociais. maravilha. Olha, a aposentadoria por invalidez, né, Sim. é um amparo aos que, por motivo de saúde, né, não podem mais trabalhar e prover seu sustento. Muitas vezes essas pessoas ficam em situação de extrema vulnerabilidade e o benefício que recebem não supre, né, suas necessidades. O que força este aposentado a trabalhar informalmente, vendendo algo, por exemplo. Essa atitude pode levar ao corte do benefício? Pode, pode sim. É bem, eu digo que é bem óbvio, né? Hum, Se uma aposentadoria por invalidez, é porque a pessoa ela não tem capacidade de trabalhar. Então, se realmente constar que essa pessoa que estava tecnicamente inválido voltou para o mercado de trabalho, então ela deixa de ser inválido. O que é que acontece na maioria das vezes? As pessoas procuram trabalhos informais, ou seja, ela continua recebendo o benefício dela e procuram empregos informais. Mas a gente já traz realmente um alerta que isso realmente é um perigo, porque se realmente for identificado, ela pode ter o benefício dela cortado. Lembrando que a aposentadoria por invalidez, ele é um benefício para quem contribui para a Previdência. Ou seja, se a pessoa contribui para a Previdência e ela tiver algum problema de saúde, recorrentemente, ela pode solicitar aposentadoria por invalidez. Se a pessoa não contribui para a Previdência, ela não tem direito não tem direito a à nada. aposentadoria por invalidez. Ela pode ter direito ao benefício de prestação continuada, que é muito conhecido pelas pessoas Hum, como LOAS, como o BPC. hum, Então, se ela tiver um problema de saúde hum, combinado com a hipossuficiência, ou seja, que ela for pobre na forma da lei. hum. Pobre de que forma, Samela? Pobre, Isso, um quarto do salário mínimo. Ou seja, se morar, vamos fazer uma continha básica. Se morar certo. 4 pessoas dentro de uma residência e uma delas receber salário mínimo fichado, tem direito, Samela? Tem, porque cumpre o requisito de um quarto no salário mínimo. Hum, E elas precisam estar inscritas no CAD único. é isso, né? Olha, a Bíblia, ela valoriza a sabedoria e a experiência dos idosos, né? E Sim. incentiva o cuidado para com eles. Por isso pergunto, como é o processo para conseguir a aposentadoria por idade? E quem nunca trabalhou de carteira assinada pode ser beneficiado? Como eu já disse à senhora, né? Vamos só explicar. Vou explicar agora pausadamente para que vocês possam entender. A aposentadoria por idade, ela é uma das aposentadorias mais comuns que existe. Ou Hum, seja, a pessoa vai completar a sua idade, se for homem, 65 anos, se for mulher, pós-reforma da Previdência, 62 anos de idade e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Ou seja, então a pessoa precisa ter contribuído para a Previdência durante 15 anos, hum, no mínimo, para poder ter direito à aposentadoria por idade. Samela, existe alguns outros requisitos de aposentadoria? Sim, existe vários requisitos de aposentadoria. A antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que com a nova reforma da Previdência, ela deixou de existir, mas existem umas regras de transição, onde a gente ainda pode, através dos cálculos, requerer o direito antigo, porque ela já tinha direito, e aumentar o valor de benefício. Mas a pessoa que nunca contribuiu para a Previdência, ela não tem direito à aposentadoria.
faço um adendo novamente, ela vai ter direito, ela pode ter direito, se for combinado com a hipossuficiência financeira, né, familiar, se não tiver quem custeia ela enquanto família, ela pode ter direito ao BPC Loas, que vai ser um valor de um salário mínimo. Que gostaria de frisar também, pastora, que o BPC Loas, Fica à vontade. ele não deixa pensão por morte. Então, Enquanto a pessoa estiver viva. vamos supor que a pessoa é casada Aham. e um recebe o recebe o BPC Loas, e essa pessoa que recebe esse benefício de prestação continuada falece. O outro cônjuge que ficou vivo não tem direito a receber a pensão por morte. Então, só recebe enquanto a pessoa estiver em Enquanto vida. estiver viva. A pensão por morte é um direito de quem é aposentado. Então, se ela fosse aposentada, é Entendo. tanto que quando chega algumas situações lá no escritório, a gente analisa para ver se a gente tem condições de converter o BPC em aposentadoria. Sei, Dependendo da idade da pessoa, a gente consegue ainda colocar ela para voltar a contribuir, sei, porque a aposentadoria é mais estável que o BPC. Se a sei. pessoa não tiver condições, lógico que a gente vai pleitear para que ela tenha o mínimo de direito garantido. Mas hoje eu digo, Samela, eu tenho 50 anos de idade, eu Uhum. vou conseguir me aposentar algum dia? Consegue ainda se aposentar. É só fazer um planejamento previdenciário. É, né? Depois eu vou conversar com você, viu? Vamos conversar. Eu tô no meio desse negócio. Não fique com É, medo, não. é, olha, é, deixa eu ver aqui. É um assunto bem instigante, né, pastora? É um É muito assunto. bom, muito bom. Eu digo que lida com a área social e lida com tudo aquilo que nós realmente precisamos. E eu queria fazer uma observação, né, antes da senhora me fazer a próxima Pode pergunta, para falar, os jovens do nosso Brasil. pode falar. O Brasil não tem a cultura de prevenção. Nós Não, só vamos pensar no futuro quando o futuro chega. E às isso, vezes o futuro é tarde demais. Então, nós, jovens, que somos muitas vezes profissionais liberais, né? O Brasil hoje ele enfrenta essa dificuldade, que é o quê? Os profissionais, tem muitos profissional liberal e não é só por conta da máquina, é porque esses profissionais liberais que não contribuem ficam desprotegidos. Trabalham 10, 20, 30 anos com suas lojas, com seus comércios ou vendendo alguma coisa, mas nunca contribuem para a Previdência. E aí, isso quando mesmo. adoece ou quando chega na velhice, não tem um amparo da Previdência Social. É isso mesmo, bem assim mesmo. Olha, a ideia de aposentadoria como a de entender. A ideia de aposentadoria, como entendemos hoje, ou seja, um período de descanso após anos de trabalho, não era comum na época bíblica. Isso é verdade. Naquela época, as pessoas frequentemente trabalhavam até não poderem mais. E a assistência aos idosos e necessitados era geralmente fornecida pela família ou pela comunidade na sua prática. Isso ainda acontece? Acontece muito. Como eu falei, relacionado ao BPC Loas. Muitas pessoas até têm o direito e não sabem. Por isso que eu estou frisando muito esses Pode requisitos falar. para os seus, realmente, para os seus telespectadores. Porque você tem uma pessoa numa situação realmente muito precária, né, em casa e que não sabe que ela tem aquele direito e a pessoa fica ali realmente mazelada e Isso, sofrendo. Mas hoje, infelizmente, pelo Brasil não tem uma cultura de prevenção, ainda encontramos muitas pessoas que estão desamparadas, não têm dinheiro nenhum e realmente tendo que só conta com a família e muitas vezes a família não tem como dar aquele sustento. Realmente, quando a gente fala de previdência social e de amparo, a Bíblia não trata sobre isso. E realmente é muito recente. Quando a gente vai falar sobre seguridade social, a gente vai falar lá da época dos Montepios. É o primeiro indício no direito, nós chamamos de fumus boniuri, que é a fumaça do direito. Foi os primeiros indícios quando começou a aparecer algo sobre previdência social. Era aqueles Montepios, que é o que a gente chama que eram os guardas que ficavam protegendo a monarquia. uhum, Quando eles adoeciam, eles recebiam uma contraprestação nesse período que eles estavam doentes. Ou se não, na época das ferrovias, que muitas pessoas perdiam a perna, perdiam um membro isso. do corpo. Uhum. Então, e as Santas Casas de Misericórdia. Então, foi aí que começou a surgir, de lá para cá, essa construção de realmente de previdência social. Antes disso, realmente, as famílias ficavam mazeladas, sem nenhum amparo. Complicado, né? É muito complicado. Né? É a pessoa que acaba sofrendo realmente, né? Quem está precisando é que acaba sofrendo. E sobre isso, você falando aí, eu me lembrando, são coisas que têm me deixado assim, muito triste. E eu já cheguei a falar em alguns magcasts aqui. Antigamente, bom, na época da minha avó se encontra com Jesus há 24 anos já. Mas na época de vovó, eu não via os aposentados trabalhando. Hoje em dia é com tristeza que eu digo isso. Eu tenho visto senhores e senhoras de idade mesmo, puxando carrinho para levar fruta das pessoas.
Trabalho com É, reciclagem. isso, trabalhando em reciclagem, vendendo picolé, pessoas, idosos que você vê que tem de 80 anos até mais. Verdade, pastor. E isso eu sinto uma dor muito grande no meu coração, porque na época da minha avó era aposentada, ela não era rica, era uma pessoa comum, não é? Uma esforçada, ela recebia o salário dela. Era professora, mas ela nunca precisou trabalhar para poder completar, não é? Completar. O orçamento. E hoje em dia é com tristeza, porque, meu Deus, em que tempo nós chegamos, não Verdade, é? pastora. Tá muito Porque quando a triste. pessoa chega à idade, a gente não precisa nem chegar à idade, a gente vai chegando, você é jovem ainda, a gente vai chegando assim e você já vê que o A gás não é jovem mais o senhora. mesmo. O gás, mas você é jovem. Tô O, brincando. o gás já não é mais o mesmo, entendeu? Sim, Imagine quando a pessoa chega à idade que a própria Bíblia fala, não é? Não é mais a mesma coisa. A pessoa sim, tá ali, é desgastada já, a idade chegou, então você quer descansar, sim. não tem mais a mesma força e você ainda tem que trabalhar. Isso é uma perversidade muito grande. E tem crescido muito isso no nosso país. É o que a gente mais vê. É Pode falar, discrepante. Samela. Quando falando para a senhora, a gente vai, qualquer família chega na feira, o que você mais vê são idosos na É feira, você não vê os jovens. São os idosos porque eles estão ali justamente para complementar a renda. isso. Quando geralmente estou saindo do escritório, tem alguns dias da semana certinho, quando passa, tem um rapaz que passa para recolher, ele trabalha com reciclagem e é um idoso. Geralmente eu saio de lá umas 8 horas da noite catando reciclagem. Diga Um aí, é uma idoso que era para dor, estar em gente. casa, fora do frio, fora toda Isso. aquela situação. Mas hoje o que a gente percebe é que, enfim, a gente não está falando aqui de política, mas previdência social é totalmente correlacionada com a política social do nosso país. A inflação ela realmente está altíssima. Então o salário mínimo ele não Não cobre as cobre, não despesas. O cobre. idoso digo que a idade madura, né, que é a terceira idade, como a gente chama, é a idade que você mais precisa de dinheiro, porque os planos de saúde são caros, os Isso, remédios são caros, isso. tudo é caro, você precisa às vezes ter uma alimentação diferenciada É isso e um mesmo. salário mínimo não tem como cobrir todas as situações. Verdade. Então a pessoa se vê obrigada a ter que complementar a renda catando lixo, vendendo um picolé no sol quente. Eu digo que no bairro onde eu Pegando resido, peso, viu? pegando peso. Tem um senhor que trabalha de sol a sol. Ele fica na porta das escolas, quando eu vou buscar geralmente a minha filha. Um sol que eu vou dizer para a senhora que é de rachar. A gente É mora no verdade, Nordeste, é um sol de verdade. rachar. E Isso. é um idoso que você vê na fisionomia dele que ele tem mais de 85 anos. Isso É mesmo. notório. E ele tá ali vendendo o geladinho dele. Isso Porque ele mesmo. precisa. E não é Precisa. que ele não é aposentado, ele é aposentado. Isso. Mas ou a esposa dele também é idosa, então a esposa faz o geladinho e É. ele vende. E Isso. eles precisam daquilo ali, porque Isso senão eles não mesmo. comem. Isso mesmo. E isso é de cortar o coração. É de cortar o É coração. de cortar. Cortar o coração mesmo. Samela, sabemos que, como em qualquer sistema de benefícios, né, há preocupações com fraudes e Sim. abusos na concessão da pensão por morte. Isso acontece muito. Isso pode envolver casos de falsificação, né, de documentos, declarações falsas de pendência ou até mesmo simulação de morte. Você já lidou com ou suspeitou de algo assim? Existe punição se a fraude for comprovada? Então, eu não posso falar diretamente pela questão do sigilo profissional Entendo. advogada, mas eu posso falar de uma maneira genérica Uhum. sobre essa questão desse assunto. Infelizmente, dentro da máquina existe realmente muitas fraudes, onde quando você vai perceber tem pessoas que não, ela achava que nunca recebia benefício. Quando você vai consultar, ela já estava recebendo benefício, mas não era ela, então era outra pessoa que estava realmente utilizando o nome dela. Ou se não, uma pessoa que ainda já faleceu há muito tempo, mas o benefício está ativo há muito tempo. Tá rolando aí Ou seja, aí alguém recebendo. a gente fica com aquela indagação, para onde é que está indo esse dinheiro? Vai para algum lugar, porque a Isso. máquina paga. A gente realmente tem um hábito, eu digo, nós brasileiros, nós sabemos que nosso país não está, não por vida não tem o melhor cenário, mas quando a gente compara com outras nações, nós ainda temos que agradecer em certos pontos. Tem países que não têm seguridade social, tem países que não têm assistência, previdência e não têm a saúde que nós temos. Então, Verdade. quando a gente vai olhar frente a isso, que a gente percebe essa situação, o INSS ele vem trabalhando de uma forma realmente, eu posso dizer assim, ávida no combate a essas fraudes. Hoje existe um robô que trabalha dentro do INSS, que nós previdenciaristas brincamos muito com esse
robô, que é um robô que ele é uma faca de dois gumes. Ou ele concede benefício em 5 minutos, ou ele indefere em 5 minutos, que é Entendo. justamente porque ele trabalha ajudando os servidores nesse rastreamento. Hoje, cada vez mais, você precisa comprovar a questão de vida. Então, tudo dentro do aplicativo, a pessoa que tem que fazer a identificação facial para saber se realmente é ela, para tentar minimizar essas questões das fraudes. Mas, venhamos e convenhamos, né, pastora? Enquanto existir ser humano, existirá fraude. É, Né? O ser humano tem uma astúcia muito, muito grande. é incrível, né? É brigar contra algo que é maior do que a nossa utopia de achar que um dia isso vai ser erradicado. Né? É incrível como conseguem burlar, não é, É menina? As incrível. coisas é incrível. Eu Ah, fico impressionada eu também. também. Você falando aí, eu aqui pensando, meu Deus, é incrível. Quer dizer, por mais que a tecnologia esteja avançada, nem mesmo essa tecnologia avançada Sim. consegue frear, não é, esse tipo Não de consegue coisa. frear, não consegue. Eu digo que se o ser humano realmente ele quisesse, ele conseguiria muito mais coisas. Porque a inteligência que Deus nos deu, a capacidade é infinita. Porque uma pessoa conseguir realmente driblar todo um sistema, e eu Não é? digo, hoje o sistema da Seguridade Social, ele é um sistema altamente interligado. Então, quando nós fazemos declarações dentro do sistema, a gente, eu vou, mas não pode dar um jeitinho nessa informação. Eu falei, primeiro que eu não trabalho com jeitinho. Não trabalho com jeitinho. Se for, você vai ter que procurar outro profissional. E segundo, que o sistema, ele fareja. Colocou seu CPF, ele sabe até de quem era seu tataravô. Então, você... mas eu não sei isso, sabe? Só fazendo adendo, uma questão que foi muito interessante na época do auxílio emergencial. Não sei se vocês lembram da época da Aham, pandemia. aham. Foi quando começou a ser implementado esse sistema interligado de Isso. informações. Então, você batia o CPF aqui e sabia literalmente da sua vida. Aí a pessoa trabalhava ou estava com um contrato suspenso e queria receber o auxílio. E quando chegava, a gente trabalhou em um certo tempo com a escala diferenciada na época do Covid, e as pessoas chegavam, né, às vezes, para o atendimento virtual e falavam, não, mas é porque eu preciso. Eu falava, você e a população inteira precisa de dinheiro, não é só você. Na hora que colocar o seu CPF, realmente vai identificar que você precisa, mas você realmente tem alguma fonte de renda. Outras pessoas que trabalhavam informalmente emitia nota fiscal e achava que o benefício não ia ser cortado, o benefício assistencial. Então, hoje, realmente, o sistema ele está cada vez mais se preparando para tentar minimizar, mas nós sabemos que isso é uma guerra de braço muito Porque a grande. gente sabe que muita gente que precisava mesmo ficou sem receber, Sim. muita gente que não precisava recebeu. E muitas Entende? pessoas começaram a devolver o dinheiro. Né, houve uma investigação muito grande de pessoas que eram concursadas, tinham altos cargos e estavam recebendo e realmente tiveram que ir para não cair realmente em crime de responsabilidade pública. Ou seja, a pergunta que fica, né, eu deixo essa pergunta aqui no Uhum. ar para os seguidores, como é que essas pessoas conseguiram aprovação? Porque esse é Como, um né? sistema tão interligado e aí essa pergunta fica no ar para vocês responderem aí nos comentários. Verdade, verdade. Realmente é um sistema, é o Brasil, né? Infelizmente, a gente tem que orar muito pela nossa nação para que esse círculo, e eu posso dizer assim, pastor, esse círculo espiritual de malignidade, Isso, onde as coisas se resolvem com isso, fraude, com isso. jeitinho, com tentando burlar, vamos dizer assim, né? A, a, Quebrar a ordem natural do é a sistema, desonestidade é mesmo, a né? desonestidade, a corrupção. Né? Corrupção, Mas né? eu creio que é algo geracional de colonização, né? Vem muito da colonização. Eu sei que a senhora também é uma pastora que acredita nas coisas espirituais de uma Com maneira certeza. veementemente, e eu creio que a colonização do nosso país influencia até hoje em que nós somos, né? A forma que nós somos colonizados, tudo que foi questão de ruptura, de É, saqueamento, né? A forma que chegaram aqui, que nos saquearam. Então, essa raiz de malignidade permanece até hoje no é nosso verdade. país, onde as pessoas elas ficam felizes em saquear as outras. Ou seja, se você vai negociar enquanto a pessoa no pinchichar e arrancar até a metade do seu lucro, ela não acha que fez um bom negócio. E eu digo Verdade. para as pessoas assim, eu falei, olha, você só dá desconto se você puder. Eu falo isso sempre. Eu falei, Aham. olha, a gente pede desconto até onde pode, mas se você vê que você vai tirar o pão do outro, não faz isso não. Mas isso é uma cultura geral, né? Isso é uma cultura geral É do nosso país. verdade. É assunto para outras conversas. Ah, Deus. Olha, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população bateram recordes, né? População com 65 anos ou mais cresceu 57,4% no último censo do IBGE de 2022. Olhando para o cenário, né, previdenciário, qual a consequência desse envelhecimento? Nós hoje vivemos não só, pastora, no Brasil, mas como no mundo inteiro,
A questão da relativização de constituição de família. A senhora vai entender onde é que eu vou chegar. Eu já ia perguntar. Vai lá. A senhora vai entender. Na relativização, ou seja, quanto menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecem. É isso. Então, é justamente por isso que eu estou tocando nesse assunto. Então, a Previdência, ela é feita de um sistema bem simplificado para vocês entenderem, onde nós que somos jovens, que contribuímos para a Previdência, que sustenta hoje quem recebe. Então, quanto mais a população vai recebendo e tem menos pessoas nascendo, consequentemente, no futuro terão menos jovens trabalhando, a máquina vai ficando com certo risco de sustentabilidade. Tem isso, né? Tem justamente isso. E isso realmente é uma coisa que são pontos de estudo de várias análises, de várias universidades, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde as pessoas realmente estão preocupadas com o nível de envelhecimento no Brasil, no nosso ponto, quanto à Previdência. Porque se não tem jovem trabalhando, como é que vai ter idoso recebendo a questão da sua aposentadoria? Isso é quando a gente fala de Previdência. Quando a gente fala de Seguridade Social, a questão da Seguridade pelo completo, como eu expliquei aqui no início, de saúde, assistência e da Previdência, deixando ela um pouquinho de lado, tudo vai para a Previdência. Muitas pessoas não sabem, mas todos os impostos, parte dos nossos impostos, tudo que nós consumimos. A gente comprou uma roupa, um acessório, uma joia, um telefone. Parte dos nossos impostos, eles são voltados para a Seguridade. Mas lembramos que a Seguridade é saúde e assistência. Previdência são os jovens que hoje pagam para poder os idosos receberem. Então, essa máquina, essa conta realmente fica complicada de fechar, vendo que a população está envelhecendo e tem poucas crianças nascendo, consequentemente, poucos jovens no futuro contribuindo. Agora pensando, né, nesse lado aí, poucas crianças nascendo, será que isso não tem a ver também porque as pessoas estão com medo por tanta dificuldade? Sim. Hoje, e tem estudos, né? Já tem estudos voltados para isso. Hoje, os jovens, eles têm muito medo realmente de terem filhos por conta do cenário social, por conta do custo de vida, qual é o custo de você realmente ter um filho, os gastos para isso. Eles ficam com medo de como você vai colocar uma criança no mundo com a questão de segurança, com a questão de saúde. Isso. Então, cada vez mais os jovens estão desinteressados realmente em ter filhos. Não é? Isso aqui, toda a sistemática de uma sociedade acaba sentindo isso, né? Isso. Toda a sociedade. Não é só a questão familiar, porque você quer ou não quer ter um filho, mas toda a sociedade. A gente precisa de gente produzindo para pagar impostos para que a sociedade se torne sociedade e tenha os seus mecanismos funcionando. Interessante, né? Até para isso precisa-se de gente Precisa nascendo. de gente. Interessante. É fantástico, né? Eu sou suspeita em falar, mas se deixa a gente Mas ficar aqui a noite toda. Pode falar. Eu sou muito suspeita, porque realmente sou apaixonada. Eu também sou professora da área, né? Eu sou professora universitária previdenciarista, e não só na área de previdência, mas também de seguridade social. E quando a gente vem para a área de seguridade social, a gente precisa estudar as questões de coesão social, as questões de economia, porque tudo está envolvido. Previdência social não é só conta você ir lá no INSS, pagar um carnezinho, ou trabalhar e poder ter direito a alguma aposentadoria. E geralmente a gente conhece no popular isso aí. Existe todo um mecanismo por trás, e o mecanismo ele é 100% social e político. Então, se você não entende as camadas da sociedade, como ela é constituída, eu costumo dizer, como a roda gira, você não consegue entender de fato como é a Previdência. Isso é muito interessante e é satisfatório também. Né? Eu ia pedir a você para você destrinchar aqui pra gente, né? Com certeza. Tem como? Tem sim, claro. Fala aí. Né? Eu, particularmente, estou muito curiosa. Então, com certeza. Então, vamos falar. Quando a gente trata de seguridade social, que realmente é o todo que engloba essa tríplice, quando a gente fala de seguridade social, a gente fala de um estudo da sociedade, ou seja, é aquilo que traz a base mínima para sustentar uma sociedade. O que é que eu preciso no básico para sustentar uma sociedade? Eu preciso de saúde, ou seja, dar saúde para aqueles que precisam, assistência social, ou seja, aqueles que sofrem de alguma situação e precisam do governo, precisam do Estado, e a previdência social, que é como se fosse um seguro. Eu costumo realmente fazer uma analogia de previdência social como um seguro de carro. Quando nós compramos um carro, o que é que nós fazemos? Contratamos um seguro, porque nós não queremos estar à mercê do que pode acontecer. Samela, é certo que eu vou ter meu carro roubado ou que vai bater? Não, ninguém sabe. Mas se acontecer, eu tenho algo que vai cobrir. Isso é previdência. Quando a gente fala de seguridade, a gente fala de um sistema como o Sistema Único de Saúde, que eu pergunto, hoje qualquer pessoa, sendo brasileiro ou estrangeiro, naturalizado, se estiver passando com a dor de cabeça, com enxaqueca, ela pode ir na UPA mais próxima
e ser atendido sem pagar R$ 1. Isso é a máquina que sustenta da Seguridade Social. As políticas públicas que estão por trás de todo esse mecanismo que sustenta. Então, quando a gente olha, a gente acha que só simplesmente é sobre política. Não é sobre política. É todo um globo, ou seja, é nosso dinheiro que está ali empregado. Então, por isso que a gente precisa de não só de crianças como jovens produzindo na sociedade para que a máquina continue girando e pessoas consigam ter as suas cirurgias gratuitamente feitas pelo SUS, para que pessoas, como eu disse, idosos acima de 65 anos, que não tenham como se manter, ou pessoas que tenham, como é o caso dos autistas, as pessoas que têm TDAH, as pessoas que têm esquizofrenia, as pessoas que têm depressão, muitas pessoas não sabem, mas quem Isso. tem depressão também tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuado. Por que você está falando isso, Samuel? Porque pós-pandemia essas doenças se evidenciaram Isso, mais. verdade. Então, para que essas pessoas possam receber esse salário mínimo mensal durante vidas elas tiverem gratuitamente, nós precisamos estar sustentando a Seguridade Social através do nosso consumo. Então, toda vez que você vai na padaria comprar um pão, você olha assim para o pão e diz: eu estou contribuindo para a Seguridade Social. Porque parte do imposto desse pão vai para a Seguridade Social. Isso é lei. Interessante, né? Então quer dizer que quem tem esquizofrenia e esse tipo de doença, né, psicossomática, As psicossomáticas, tem direito, sensoriais, sim. sensoriais, né? Todo tipo de doença de longa duração. Tanto as doenças sensoriais, como Hum, as doenças limitantes, incapacitantes, hum, como as doenças psicossomáticas, como as doenças realmente mentais. hum, Todas as doenças incapacitantes, ou seja, eu tenho um determinado tipo de doença que não me permite mais trabalhar, ou seja, hum. eu não consigo mais trabalhar. E é bem claro que muitas vezes, muitas pessoas ainda têm um tabu quanto à depressão e falam, não, mas isso daí é uma besteira. Mas tem pessoas que entram num caso agudo de depressão que elas não conseguem mais trabalhar. Então, se aquilo se torna incapacitante, ela vai ter direito àquele benefício. Aí para conseguir esse benefício, como é que faz? Vamos lá, Samuel? vou explicar para vocês. Primeiramente, você tem que procurar um médico especialista Hum, naquela área, ou seja, se for realmente uma questão psicossomática, como esquizofrenia, a depressão, vamos sim, supor, a fibromialgia, que sim. também é uma doença que não se vê em exames, mas o médico ele pode atestar. Você vai no médico especialista, pode ser no psiquiatra, no Uhum, reumatologista, ele vai emitir um laudo. É bem claro que o laudo precisa estar bem claro sobre a sua situação, uhum, informando sobre a sua incapacidade, dizendo que você não tem mais condições de trabalhar e que venha o CID detalhado da doença que você tem. entendo. Posteriormente a isso, você precisa marcar uma perícia no INSS. Marcando essa perícia, vão ser feitas em 2 etapas, ou seja, uma perícia médica, onde o médico do INSS ele vai avaliar a sua condição, ele vai ver se você realmente tem essa capacidade ou Entendo. não, e segundamente você vai passar por uma avaliação social, ou seja, uma assistente social do INSS vai avaliar as condições, porque, como eu falei, precisa ser combinado. Tem que ter a incapacidade junto com a hipossuficiência financeira. Posteriormente, isso só é esperar o resultado. Se for indeferido, como a gente sabe e já é muito conhecido por várias pessoas, que o INSS ele vai indeferir mesmo, aí é onde que muitas pessoas procuram os advogados previdenciaristas para poder a gente judicializar e tentar, em juízo na Justiça Federal, pleitear por esse direito. E, na maioria dos casos, nós obtemos êxitos, porque a gente consegue provar na justiça que aquela pessoa tem uma incapacidade. Gostaria de abrir aqui um adendo que muitas pessoas só procuram os advogados na parte judicial. E esquece que a gente também faz esse serviço na área administrativa, Hum, que hoje nós chamamos de processo administrativo previdenciário. hum, Eu costumo dizer que a previdência ela foi feita para a sociedade. Ou seja, existe um aplicativozinho chamado Meu INSS, hum. que você pode acessar lá com sua senha do gov.com. Mas eu pergunto a todos, quando você entra naquele aplicativo, a pessoa fica perdida, pastor, ela não sabe para onde ir. Então eu digo, foi um sistema feito para a sociedade que não é para a Eu sociedade, sei como porque é. ele não é intuitivo. A pessoa chega no sistema, se Ele é for uma complicado. ele é complicado. Se for uma pessoa que já sabe mexer na internet, Uhum. tranquilo. Mas nós estamos falando de pessoas que às vezes não sabem nem ler nem escrever. Isso mesmo. Pessoas que são, a gente pode considerar analfabetos digitais, que não sabem nem como botar uma internet no telefone. Isso Então, se eu mesmo. não sei nem como é que desbloqueia um celular, como é que eu vou acessar um site, solicitar um pedido? Então, não é tão intuitivo. Então, é aí onde o advogado previdenciarista entra já realmente com seu conhecimento e leva o processo desde o início até o final pela luta dos direitos sociais dos cidadãos. Maravilha. É, estamos na última pergunta já, viu? Ó, Infelizmente, viu? Olha, fiquem à vontade. qual a sua opinião sobre a requalificação dos idosos de 60 a 79 anos, que estão com relativamente boas condições de saúde, né? Para o mercado de trabalho.
E o Japão está fazendo isso, né? Ele já está fazendo isso, né? Isso. Não só o Japão, como os Estados Unidos também. Também, não é? Também foi feito um estudo, isso foi antes da pandemia, Uhum. onde eles fizeram um teste reinserindo os idosos dentro do mercado de trabalho. A Ásia realmente, ela é nessa questão da valorização da terceira idade, Uhum. ela dentro de todo o sistema global, ela se destaca, onde vários países da Ásia, e o Japão é o que enfrenta, é o que encabeça, onde está colocando os idosos na reinserção. Hoje, muitas das doenças dos idosos, além das suas questões físicas, de Uhum. limitações por conta da idade, as doenças elas vão se agravando pelo sentimento de inutilidade. Ou seja, eles se aposentam, ficam em casa e as doenças vão se agravando porque eles não se sentem mais úteis. Então, no meu ponto de vista, reinserir os idosos dentro de alguns programas específicos, lógico Sim. que a gente sabe que os idosos têm as suas limitações, é uma das coisas que realmente meus olhos brilham. O Brasil, ele realmente deveria ter políticas mais efetivas de reinserção. O nosso país realmente ele não é modelo, ele não é exemplo para essa questão de reinserção, deveria. Hoje nós temos questão de reinserção dos deficientes, onde as empresas têm redução nos seus tributos por contratar deficientes. Aí eu falo porque também nós não podemos fazer isso quanto aos idosos, É né? verdade. Fazer contratação dos idosos, porque tem expertise, tem maturidade. Eu não estou dizendo que o jovem não tem, não. O jovem precisa sim do contato, afinal o jovem tem a força. Mas a gente equilibrar essa balança. Afinal, eles ainda têm saúde, eles querem se sentir útil. Então eu acho que realmente é muito válido. Tem uma empresa aqui em Aracaju, eu sou muito suspeito de falar, mas ela é uma empresa que realmente ela valoriza demais os idosos, né? Eu sou professora dessa instituição e aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda, mas desde quando eu entrei lá eu fiquei observando, porque a gente chega na maioria das empresas, a gente vê jovens, e É. tá tudo bem, isso é tranquilo, mas quando eu cheguei nessa empresa, é uma faculdade aqui da nossa cidade, a maioria das pessoas que eu vi tinha mais de 40 anos que trabalhava dentro da empresa. É mesmo. Tem muitos idosos. E você vai vendo nos setores tem muitos idosos. E aí a gente foi fazer essa pergunta, né? Mas você tem essa idade aqui, não já aposentou? Não, já aposentei, mas eu continuo trabalhando. Mas a empresa, sim, a empresa faz questão que eu continue trabalhando. Que bom, né? Então, a gente vai Qual vendo. é, qual é a É a faculdade? faculdade pro décimo. A Pio Décimo. Ah, eu E, amo. eu sou professora da casa de alguns cursos de verão Aham. e realmente isso brilha meus olhos porque a gente vê pessoas de idade, a gente tá falando de pessoas de idade, pessoas que já estão lá, tem as profissionais com 70 anos de idade, e eles fazem questão que eles continuem na casa. Então, É. ou seja, isso realmente, se outras empresas pensassem com essa mentalidade, não é tirar o trabalho do jovem, não, o jovem precisa sim da primeira oportunidade, o jovem precisa ter a consciência da formalização do Uhum. emprego. Isso é muito importante a gente falar aqui, pastora, porque a gente vê que no nosso país tem muitos jovens empreendedores, e eu sou fascinada pelo empreendedorismo, só porque a formalização realmente nos traz segurança quando a gente É, fala de previdência é, social. Então, você pode sim empreender, desde que você formalize e você tenha a sua proteção, pensando não só no presente, mas também no futuro. a faculdade Pio Décimo é a marca, né, da É. faculdade. Eu sei porque eu tranquei meu curso, eu preciso voltar, né, Jesus? A Mas tudo tá no volte. tempo dele. Faltam Quando tiver 2 tempo. períodos, só 2 períodos para encerrar. Mas eu sempre estudei ali, é maravilhoso. Você já percebeu isso? Que se É, percebe na secretaria, na... é em tudo lá. E a maneira como eles tratam a gente. Eu sou amiga de todo mundo lá, todo mundo me conhece. E assim, A e senhora já eles são sabe. maravilhosos, né? O São, pessoal em si, são. eles nos traz fica um ambiente assim muito gostoso, né? Da gente conviver Se sente em ali. casa, é como se você estivesse Isso realmente em uma mesmo, família. Eles não isso mesmo. colocam, ele não tem essa questão de ser imperoso, é uma instituição e Não, você é aluno e você tem que se isso sentir uma não. parte. Você se sente em casa, você Isso, fala diretamente com os coordenadores, com os isso, professores. Então, realmente, o professor Sebastião não está mais vivo, mas ele deixou o legado dele, né? isso. Mais de 60 anos de instituição, ele fez um bom trabalho. É Ele verdade. fez um bom É a trabalho. marca mesmo da É a marca. faculdade. Chegamos ao final, né? Eu que agradeço. Mas eu queria saber se você tem mais informações tão significativas, né, como você passou aqui pra gente. Se você quer Maravilha. deixar alguma palavra em relação a isso e também o seu contato, né? Você como advogada, eu também A vou querer gente conversar com você depois fica à sobre tudo vontade. isso aí, entendeu? Então fica à vontade para falar aqui com os nossos, né, os nossos seguidores aqui, os telespectadores. Que maravilha. Eu quero primeiramente também mandar uma saudação para todos os meus seguidores, que a gente nomeia como as Águias Prev.
Quero agradecer demais a todos vocês. Eu sempre costumo dizer que foram eles que me tornou a Águia Prev. Realmente, né, nós Maravilha. precisamos desse endosso. Então, Aham. com toda essa comunidade, eu digo que a gente não tem a rede social, a gente tem uma comunidade que nos endossa e faz a gente É permanecer. verdade. Então, quando a gente está ali realmente falando, a gente precisa continuar, eles dão aquele foco. Então, agradeço a todas as minhas águias por esse apoio que vocês nos dão. E relacionado ao direito previdenciário, é só realmente uma observação. Invistam no planejamento previdenciário, seja com qualquer profissional. Pelo Código de Ética de OAB, a gente não pode deixar número, telefone, mas eu vou deixar aqui meu Instagram, né? Se Uhum. puder colocar, é @advoaguia, né? @advoaguia é o nosso Instagram. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o direito previdenciário, pode mandar um direct. Eu vou ter a imensa satisfação de responder todos vocês. Os meus alunos sabem, né? Eu sou hoje, pela misericórdia do Senhor, eu ensino na pós-graduação da Fama, na Faculdade Pio Décimo, em alguns cursinhos, e meus alunos sabem que eu sempre estou ali com aquela presteza, porque realmente o meu foco é que as pessoas, elas tenham eu vou dizer assim, uma segurança no futuro delas. Quando hoje eu vejo qualquer pessoa se machucando, tanto que pode vir alguém recebe minha mensagem no Instagram, tô ali no Stories, e recentemente eu vi um rapaz que se acidentou, eu mandei imediatamente um áudio, não sabia nem que era a pessoa direito. Eu disse, você contribui para o INSS, porque geralmente os motoqueiros não contribuem, as pessoas que trabalham em algumas outras profissões. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Nós que Me sinto agradecemos. muito lisonjeada. E qualquer dúvida que vocês estiverem relacionado ao direito previdenciário, se tiver realmente algum case pessoal que quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato que eu vou responder com o meu prazer. Maravilha, maravilha. Que Deus abençoe grandemente a sua Amém. vida, viu, Samela? Amém, E você pastora. falando aí, e o trabalho que você faz é um trabalho muito importante, Amém. muito bonito, e você passando para tantas pessoas, seus alunos e todo mundo que lhe conhece, né? É o dom que Deus te deu. E Amém. Jesus, ele nos ensinou isso e continua a nos Sim, ensinar, não é? isso mesmo. Que os dons que nós temos, os talentos que Para servir a nós Deus. temos que passar, servir a Ele e passar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor. E você está passando aí para elas aquilo que você tem de melhor, não é? E realmente trazendo uma segurança, né, a mais, né, para a vida, né, de cada um Isso de mesmo. nós. Pode É, falar. em relação a uma coisa que eu agradeço ao Espírito Santo por me lembrar, né? A gente tem a mente de Cristo, como diz a nossa pastora. A gente está com um circuito agora, né? Falando para Uhum. todos vocês, que a gente chama que é o circuito de palestra Águias Preves, voltado especificamente para as igrejas, Uhum. onde a gente começou a entrar em contato com algumas igrejas, a senhora, a gente ainda não entrou em contato com a Uhum. senhora. Algumas igrejas, é minha mãe que está responsável por esse contato, Uhum. justamente para poder levar algumas informações para os irmãos, porque às vezes tem pessoas que não trabalham, mas elas podem contribuir para a Previdência. Entendo. Como outro tipo de segurado, que é um segurado facultativo, ou seja, ela não tem nenhum tipo de trabalho, mas ela pode contribuir para a Previdência para que um dia ela se aposente. Então, o Espírito Santo realmente ardeu no início do ano, isso dentro de mim, que eu precisava levar isso, e literalmente é 0800, levar isso para esse conhecimento para as pessoas. Porque a palavra do Senhor diz que as pessoas perecem por falta de É conhecimento. isso mesmo. Então, às vezes, você tem um direito, mas só por você não ter acesso àquela informação, você perde algo que poderia realmente fazer uma diferença muito significativa na vida da pessoa. Então, quando o Espírito Santo Deus queimou isso dentro de mim, a gente montou a palestra, né? E a gente deu o nome do circuito, por conta de seguidores, que é o Circuito de Palestra Águias Prev. E aí eu falei, Jesus, eu quero começar por tua casa. Então, se fosse para poder levar para as outras instituições, lógico que eles queriam. Mas eu falei, pai, eu queria levar para tua casa. Então, levar nas igrejas, para que as pessoas tomem conhecimento disso. Sabe que elas podem contribuir a forma, o passo a passo, como é que eu emito uma guia de recolhimento, qual é a alíquota, qual o valor que eu preciso pagar mensalmente. Samela, então quer dizer que é o quê? É uma palestra que Sim, você vai dar? é uma palestra curta, Hã? onde a gente não dura nem uma hora. É uma palestra bem compilada, de não chega nem a ser 2 horas, 1 hora e meia de relógio, onde a gente dá umas orientações específicas, né? Por que que a palestra é curta? Porque a gente gosta de deixar um horário no depois, se a pessoa quiser tirar alguma dúvida, né? Porque sempre tem a situação dela ou de alguma pessoa. Então, é uma palestra onde a gente vai ensinar como é que faz o recolhimento, como Uhum. é que acessa o site do meu INSS, quais são os valores que elas pagam, quanto é que ela pode pagar, se ela tiver alguma situação pessoal, lógico que pode tirar dúvida na hora. E quais são os tipos de segurados, em que segurado ela se encaixa dentro da Previdência. Maravilha. Tenho interesse, viu? E Ai, vocês vão lá para fico, fazer essa palestra fico lá, muito viu? Na feliz, pastora. ICBCC. Aí vamos marcar tudo direitinho, viu? Vamos E eu marcar digo a sim. vocês que têm, né, líderes que têm suas igrejas, é muito importante, porque Sim. quantos, né, precisam na casa do Senhor dessas orientações. Você falando aí, eu vendo assim, a luz no meio das trevas.
Amém, sabe? pastora. Uma luz Arrepiada. quando você olha assim para um lado e para outro e você acha que não tem de onde tirar, nem como sair dessa, meu Deus, e aí, por falta de conhecimento, não é? Conhecimento. Se perece mesmo. Sim. Então, eu agradeço muito ao Senhor pela sua vida. Foi Amém, algo de pastora. Deus, assim, o Senhor colocou assim o seu nome assim na minha Amém. mente e Fico grata. eu sabia que era algo dele e eu hoje aqui, juntamente, né, com todos que estão nos assistindo, Sim. fomos esclarecidos de muita coisa mesmo que não tínhamos Amém. o conhecimento, sabe, Samela? E que Amém. Deus te abençoe grandemente. Eu sei que você é uma bênção, canta demais, né? Para a honra, louvor e glória do nome Oh, santo meu do Deus, Senhor olha eu, ó. Jesus. Não lhe chamei aqui para louvar, porque é meio complicado aqui no YouTube algumas coisas, entendeu? É verdade, É, os direitos mas se não, autorais, senão cai e derruba o vídeo. isso, aí tem tudo isso. Senão, Tudo isso. senão o nosso público ia ver aqui Samela Amém. cantora, né? Serva de Amém. Deus. A gente tá aqui só para servir, pastora. É, A gente precisa entender que nós somos o menor da casa. é Agora isso. nunca vai ser nossa. É tanto que Verdade. muitas pessoas chegam, que me conhecem de muito tempo, e dizem: Ah, vou te chamar de doutora Samara. Eu falei: Pelo amor de Deus, você não tem que me chamar pelo meu nome. Porque se a gente chegou aqui hoje, porque o Senhor nos colocou. Então, para que existir essa barreira de divisão, de segregação? Jesus chamou, foi para união. Então, É. cada vez que a gente coloca algumas nomenclaturas, afastam. Então, eu É. trato os meus clientes cara a cara, eu trato meus clientes, por isso que eu digo, eu faço questão de ir no interior, como a gente faz muita ação, eu chamo de ação social, mas são Uhum. atendimento de ir na casa das pessoas. A gente toma copo, bebe no copo de lata, e se não beber é uma desfeita. Então a gente senta no chão junto, procura naquele saco juntos, porque as pessoas precisam se sentir que elas são humanas. E como é Isso. que ela vai ver Jesus? Ela tem que ver Jesus através da nossa vida. Ela tem que dizer, não, realmente, existe um Jesus e Jesus mandou uma pessoa aqui para poder me Elas dar têm que uma se luz sentir à vontade. à vontade. E era assim que Jesus fazia. Era, Por isso que eles amavam tanto ele, isso sabe? mesmo. E tá faltando muita gente em nosso meio para fazer esse papel que ele sempre fez, É verdade. sabe? Que ele é tudo isso aí. Jesus é simplicidade, gente. Jesus é humildade, É sabe? verdade. Jesus é humildade, ele é tudo de bom que tem faltado à humanidade e que a gente tem tentado levar da melhor forma possível. Não somos perfeitos, não é? Sim. Somos falhos, mas mostrar que nós somos filhas e filhos desse Deus, né, que faz a diferença. E, poxa, quando todos excluíam aqueles homens, cobradores de impostos, prostitutas, não é? Os próprios anciãos mesmo, ainda que a Bíblia cite, colocando eles lá em cima, mas já se havia preconceitos Já. também, não é? Com as mulheres, porque muito pouco a gente vê pregações sobre isso. Sim. Nós mulheres já éramos muito, mas muito mesmo discriminadas naquela época. Muito mazeladas. Isso, e é algo incrível que eu vejo da parte de Jesus, é que ele sempre deixou bem claro o quanto as mulheres Verdade. eram e são importantes para ele. O tempo inteiro. Não é? O tempo todo. A Bíblia inteira faz menções às Não é mulheres. isso. Dentro de uma geração e de um contexto de coerção social onde a mulher não tinha um valor Não tinha nenhum. valor algum. Então, quer dizer, até a maneira como ele escolheu vir. Poxa vida, ele podia vir, descer do céu Sim. e cair aqui. Ele é Verdade. soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Mas a partir daí ele disse: não, eu vou escolher uma mulher. Uma mulher Essa mulher agraciada. virtuosa, agraciada. Entendeu? Verdade. E incrível também que eu sempre gosto de falar isso em minhas pregações. Quando ele morreu, que ressuscitou, a primeira pessoa que ele se apresentou foi a uma mulher. Uma mulher. Eu fico Ele sempre arrepiada. foi Nossa, detalhista sobre esse, isso, sabe? esse é um mistério muito É um forte, pastor. mistério muito Muito forte. forte. Então, quando ele, uma passagem que me marca muito, ele com a samaritana, Sim. entendeu? Inimigos, os povos inimigos, Mortais. não é mortais, mas ele escolheu uma mulher ali no meio daquele povo para fazer a diferença e naquele dia ele ganhou muitos e muitos samaritanos, sabe? Não somente ela, mas ela foi e propagou o que Jesus estava Que ele fazendo. tinha feito. E aqueles homens correram, aquele povo correu atrás de Jesus. Gente, inimigos. Inimigos. Mas é incrível o que a palavra deixa notório aqui pra gente, é que os samaritanos, eles se renderam a Jesus e não precisou Jesus usar milagres. Eles se renderam ao Senhor Jesus tão somente em crerem na palavra dele. Verdade, pastor.
Foi pelo crer na palavra de Jesus. Enquanto no meio dos judeus, Jesus teve que operar muitos milagres, porque os judeus eles já tinham o coração mais fechado. E os samaritanos sendo inimigos, entre aspas, né? Inimigos judeus e samaritanos. Mas para Jesus, não. Para Jesus não existe isso. Não existe. Todos nós somos iguais. Todos nós. E ele fez isso. E ele passou 2 dias ali ainda. Eu estava lendo essa palavra, essa passagem essa semana. E ele passou 2 dias ali e muitos se converteram a ele, sabe? E ele deixou notório, olha, a fé deles era tão grande que ele não precisou operar milagres. Agora, onde ele mais andou, por onde ele mais andou, a cidade onde ele foi criado e tudo, foi onde ele menos operou milagres. Por quê? Porque a fé do povo Sim, era uma fé que não era uma fé forte. sim. Ele operou dentro da fé que eles ofereceram ali a ele. Porque em todos os milagres que Jesus operou, ele sempre disse assim, né? A tua fé, Tua fé. a tua. Isso é muito profundo. É profundo. É muito A tua fé, então, o que você tem aí no seu coração de fé, o que você acreditou, acredita em mim, é dentro disso que eu vou operar em tua vida. Entendeu? É dentro disso aí. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai. Sabe? A mulher do fluxo de sangue é outra passagem tremenda. Eu estava até falando semana passada lá na igreja, gente. Aquela mulher, ela teve uma fé tão grande, tão grande, tão grande, que ela disse, basta apenas eu tocar na orla. Basta tocar tão somente na orla dele. E eu sei que vou ser curada. E isso está faltando em nosso meio, sabe? Mas eu glorifico ao nome do Senhor porque ele tem me mostrado que são poucos, mas ainda existem aqueles que verdadeiramente servem a ele. Ainda tem os remanescentes. Não é? Glória a Deus por isso. Somos taxados como fanáticos, como santarrões, como tantas nomenclaturas, porque decidimos viver um evangelho. E creio que não só. Genuíno, né? Um evangelho genuíno, eu costumo dizer um evangelho realmente de renúncia e puro. E não creio que não só eu, mas tantos outros jovens, a gente escuta muitas coisas por decidir renunciar tudo, pastora, por servir a Deus, tudo. É isso E aí. não negociar. A Isso gente não mesmo. negocia. E com o pecado não se negocia. Não mesmo. Isso em Vale a qualquer pena. esfera. O pecado, ele fica no lugar do pecado. Quem reina na nossa vida é Jesus. Em nome de Jesus. E por isso que o Espírito Santo cresce, não é? Isso E a mesmo. gente vai desaparecendo, desaparece a cada dia. Glória a Deus por isso. É a misericórdia dele. Eu digo que com a misericórdia de Deus a gente não estaria nem aqui. Não. Eu digo, nós Não. somos tão imperfeitos. Verdade. Tão imperfeitos. Eu digo, realmente dignos de pena. Como a É. palavra do Senhor diz, ó verme de Jacó. Ele olha pra gente e diz assim, meu amado, meu filho. Eu digo, quando o papai chama a gente de filho, eu digo, vou ficar uma filha mal acostumada. É. Porque é um amor de um Deus que a gente não merecia. Verdade. Que fez tudo, fez e faz. Eu costumo dizer, como a senhora falou, assim, são pessoas que são esquecidas pela sociedade. Como eu já falei aqui, mas eu passei uma fase da minha vida, pastora, onde literalmente eu fui apontada por muita gente. Né? Nós nos conhecemos há algum tempo, mas a senhora não teve a oportunidade de conhecer meu testemunho. Não vou Isso. contar, calma, não vou contar. Mas se quiser contar, Eu fica à vou vontade, viu? abrir um ponto. Fica à vontade. E pela questão de ter me afastado por um período de Jesus, eu digo que foi a pior época da minha vida. Eu digo que, e hoje eu falo isso muito à minha filha, que para mim grandes testemunhas é aquela pessoa que nunca se afastou de Cristo. A pessoa pode pregar de estremecer o céu à terra. Ah, porque eu fui para o mundo e voltei, eu vou dizer, para mim o maior testemunho é daquelas que nunca deixou Jesus. Porque simplesmente a gente só foi atrasar a nossa vida lá fora. É verdade. E trazer tantas mazelas que hoje a gente tem que lutar para permanecer em Cristo. Então, quando acabou acontecendo isso na minha vida, dentro desse contexto, né? E o contexto realmente era pior do que eu imaginava. Porque quando eu acabei me relacionando com a pessoa, quando eu descobri quem era a pessoa, realmente era pior do que eu imaginava. Quando eu descobri na época, nada contra, eu digo que a gente respeita o credo de cada um. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos os nossos princípios e valores. A gente jamais vai se relacionar com a pessoa que tem uma fé diversa porque é julgo desigual. Então, quando eu descobri e acabei descobrindo por uma situação que a pessoa fazia parte da Umbanda e tinha recentemente aberto a cabeça, eu digo, o que foi que eu fiz da minha vida? E eu entrei numa situação de literalmente todas as pessoas me rejeitaram. Só não me rejeitou minha mãe. Por isso que eu digo, a gente precisa valorizar quem sempre está ao nosso lado. Deus verdade. levanta pessoas. Então, naquele momento, hoje, quando eu vou atender os meus clientes, sabe quando você se coloca no lugar dele? Eu falei, nossa, eu já estive nesse lugar.
onde ninguém queria saber de mim, onde as pessoas achavam que eu ia ser a escória da sociedade, onde eu, como eu fui mãe muito jovem, andava grávida numa rua, a pessoa me conhecia, atravessava o outro lado da rua e virava a cara pra mim. Fingir que não me conhecia, por conta do contexto. E a gente precisa ter o coração muito em Deus, porque hoje as pessoas cruzam comigo e dizem, mas nossa, eu sempre torci por você. E eu digo, amém, Jesus, glória a Deus. E a gente tem que tratar bem, a gente não pode dizer nada, É, porque nós somos crentes. é Então, quando a verdade. gente vem dentro desse contexto, é Jesus dizendo, ó, você precisa manter seu coração em Cristo. Eu não te perdoei? Eu tirei você do Muturo, eu tirei você de Lodebar, eu tirei você realmente, como tem uma palavrinha que minha mãe sempre diz, do charque de lodo. Eu digo, qualquer dia eu vou procurar o que é um charque de lodo, deve ser uma coisa muito ruim. É, minha mãe sempre fala isso Eu também. acho que então acho que é um É, linguagem mais antigo. é, Eu tirei você do charque de Lodebar, tirei você da escória, tirei você de toda a rejeição, onde ninguém queria saber de você, e coloquei você em outra posição. Então não é para você tratar as pessoas como antes. É para você tratar as pessoas como eu lhe tratei. isso. Eu vi o seu valor quando ninguém viu. Eu acreditei em você. Eu investi em você quando ninguém É investiu. isso Então mesmo. você tem que fazer o mesmo. Porque Isso você mesmo. tem que refletir Jesus. E aí a gente começa a entrar inicialmente em guerras. Mas, pai, que a pessoa não podia me ajudar, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus disse, mas você tem que mostrar Jesus. E a gente mostra Jesus não só nas palavras, são nas atitudes. Isso mesmo. É na oportunidade que você tinha de falar para a pessoa inúmeras coisas que você vai lá e dá um abraço e fala: se você precisar de mim, eu tô aqui. Aí Isso o mesmo. inimigo, quando eu digo, nós lidamos com o inimigo real. Ele fala, você se faz, né? Você se faz essencial, mas a pessoa não se fez essencial na sua vida. Isso. E aí você fala, mas eu escolhi Jesus. E por escolher ele é que eu faço E isso. por escolher ele, por amor a ele, que eu Isso faço isso. mesmo. Eu nego as minhas próprias É vontades. isso Eu mesmo. nego os meus próprios pensamentos, os meus próprios desejos, para Isso. fazer aquilo que ele faria. Isso. E, mas vai se debatendo, vai se arrastando, mas faz, até se tornar natural e fluir naturalmente. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu não posso sair daqui hoje sem glorificar o nome do Senhor por isso. Amém. Realmente o que Deus fez na minha vida, pastor, ele tem feito é algo extraordinário. Glória Como a diz a senhora, Deus. eu vi de um contexto onde era tudo para dar errado. Né, era tudo para dar errado. Eu engravidei com 14 anos, tive minha filha com 15 e eu entrei numa depressão muito profunda, pesei 125 quilos e achei que minha vida tinha acabado. Eu chorava de dia à noite dizendo a Deus que minha vida tinha acabado. É. Eu dizia, pai, mas eu vou aceitar, porque foi pelos meus próprios erros. E uma coisa que eu digo aos jovens, dê ouvido aos seus pais. Por eu não ter dado ouvido à minha mãe, eu me enfiei dentro desse contexto. Por rebeldia na adolescência, eu me enfiei dentro desse contexto. Então, eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso. Esse Deus é muito sublime. Se hoje eu estou aqui podendo contar sobre algo que hoje eu trabalho, foi porque Deus me entregou isso. Isso não é para minha glória, é para a glória de Deus. É verdade. É tudo por Ele e para Ele. Enquanto vida eu tiver, se um dia eu digo sempre para Ele, Pai, se um dia eu desviar do caminho, você pode me levar. Porque eu já sei como é a Babilônia e Lodebar. Eu já sei como é o Egito, não quero voltar para lá. Eu prefiro que o Senhor me retire. É, isso mesmo. Era só essas palavras que eu queria É, isso deixar, aí que você tá pastor. falando, eu... Não vou acabar chorando, gente. Mas pode chorar, é normal. E a gente Vai borrar a que sa- maquiagem. eu sempre ouvi minha mãe falar isso. A minha mãe sempre falou para Jesus. Ela sempre falou: Jesus, meu pai, meu Senhor, se o Senhor vê que eu vou cair, me leve antes, porque eu não quero. Entendeu? E eu já cresci a minha vida no Evangelho dentro disso, falando a mesma coisa. Jesus, se o Senhor vê que eu vou cair algum dia na minha vida, me leve antes. Que eu ouvi a minha mãe falando. E hoje em dia eu sei o quanto significam essas palavras, né? Eu sei o quanto significam essas palavras. E assim, é, infelizmente as pessoas, geralmente toda regra tem sua exceção, Sim. mas geralmente são muito cruéis. É aquilo que eu sempre digo às minhas ovelhas, sabe? Façam de tudo para não cair. Porque quando o homem cai, o Senhor perdoa e esquece, mas os homens não. Vão condenar até o final da sua vida. E Entendeu? vão achar que você nunca mudou, que você é uma farsa. Isso. Porque sempre vão apontar. Ah, fez aquilo outro. Infelizmente. Mas, assim como você, que Jesus lhe reergueu, e você Sim. está aí, graças a Deus, muito bem na presença do Senhor, Aleluia. e vai continuar olhando para Ele. E Jesus, ele tem feito isso na minha vida. Os inimigos que se levantaram, todos eles contra a minha vida, Jesus tem derrubado a cada um. Aleluia. E o que é que acontece? E Jesus, para a honra, louvor e glória do nome santo dele, ele coloca para que eu mesmo a trate.
Então, Isso quer é muito dizer, forte. é forte. Isso é muito Então, quer profundo. dizer, Só quem então, sabe, quer só quem dizer, passa sabe. não é? Então, você olha assim e você, se você não tiver, se eu não tivesse Jesus, eu não queria nem olhar para a cara. É. Mas é diferente. Quando a gente tem Jesus, a gente tem o amor dele. Verdade. Então, poxa, eu não sou digna dele olhar para mim. Ainda que eu seja serva dele, que esteja fazendo a vontade dele, mas eu sei que eu Sim, não sou digna. sim. Porque eu sei quem eu sou dentro de mim. Aleluia. Né? Todos nós temos a nossa identidade, a identidade de Cristo, mas nós sabemos também que se não fosse Cristo em nossas vidas, o que seria de nós? Entende? Então, Jesus me mostrou dessa maneira, vejo o mundo dessa maneira, Sim, entende? E nós estamos aqui para fazermos toda a diferença, não é? verdade. E honrar aquele que tem nos honrado. Eu Aleluia. sou uma improvável, sabe? Um em tudo. Sou uma improvável. Mas ele foi e pegou aquela improvável, essa improvável aqui e disse: Aleluia. é você mesmo que eu quero. Porque Jesus ele escolhe os Os improváveis. improváveis. Nós tínhamos tudo para dar errado, Sandra. E Jesus nos escolheu e hoje nós estamos aqui para falar Aleluia. de quem é Ele através de nossas vidas, não é? E o Aleluia. quanto Ele tem o poder de transformar vidas como transformou a nossa vida. Verdade, pastor. Porque Deus, Ele é assim, entende? Ele é Doutora soberano. Samela. Agora eu vou lhe chamar de doutora, entendeu? Ó, gente, Como resolver problemas previdenciários. não Doutora Samela precisa, Bento. fique à Bento. vontade, pastor. Não, mas eu sei que você é tranquila. Doutora Samela Bento, foi um prazer estar aqui com você, viu? Agradeço ao meu pastora. Senhor por tudo. Eu Por tudo que agradeço. aconteceu hoje aqui nessa noite, que eu sei que foi muito especial mesmo. Mas Amém. antes da gente terminar, eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, não é? Como resolver problemas previdenciários com a doutora Samela Bento, né? Isso aqui devemos ao Pic Plus Company, não é? Que eles ajudam empresas com orientações para especializar melhor e ganhar clientes, não é? Através de todo esse trabalho deles. E a OH Produtora, né? Que cria conteúdo audiovisual de alta qualidade. Que Vocês maravilha. podem contratar tanto um como o outro, vocês não vão se arrepender. E você aí que gostou de tudo que você assistiu, não é inscrito aqui no canal Magdail Torres, aí você aqui, olha, inscrever-se, clique e será o mais novo inscrito, inscrita, tá bom? Você quer receber notificações de conteúdo novo aqui no canal? Aqui no sininho, clica no sininho, você vai receber também. Olha, compartilhe com todo mundo que você puder compartilhar aqui, certo? Esse conteúdo que você tanto gostou, o MyCast de hoje, e tudo que você gostar aqui no arroba Magdail Torres, o canal Magdail Torres, pode sair compartilhando e não esqueça de deixar os seus comentários, tá bom? É muito importante também. E não esqueça de deixar o seu like. Tudo isso é muito importante aqui para o canal Magdail Torres. Olha, uma boa noite, Samela. Eu que Fique com agradeço, Deus, que pastor. Deus te Amém. abençoe grandemente. Amém. E até a próxima para todos nós, né? Fiquem com Deus. Amém.